Olá pessoal, tudo bem? Nilo Portela falando. Eu quero trazer com você vamos dizer assim, nessa aula extra, um conceito de algo que o Senhor trouxe para mim nessas últimas 2 semanas acerca da relação entre fé e crer. Estava eu no meu tempo ali diante do Senhor quando me veio essa pergunta: existe a diferença entre fé e crer? Né? E aí eu fui para as Escrituras, né? E aí, ao meditar nas Escrituras, eu cheguei à seguinte conclusão. Vamos lá? Primeiro, Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dar o conceito de fé. Então, quando a Bíblia diz assim, a fé é, então é exatamente aquilo que fé é. Então, o que é fé? Né? O escritor aos Hebreus, ele vai trazer dois conceitos, por assim dizer, de fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então nós temos aí duas coisas: certeza do que se espera, prova do que não vê. O que é a certeza? É algo que tem um fundamento, é algo que é firme, tem forte confiança e segurança. Então, fé é a forte confiança daquilo que eu espero. Agora, quando eu espero por algo, é porque esse algo ainda não chegou. Por exemplo, eu ganhei um presente. Esse presente está vindo para mim. Eu tenho certeza de que aquele presente é meu, mas ele ainda não está em minhas mãos. Mas já está decretado, já foi anunciado que é um presente que é para mim. Isso é fé, é a certeza do que eu espero. O que eu espero? Que o presente chegue nas minhas mãos. Mas eu tenho convicção disso. Eu estou firmado e fundamentado nisso. Isso é fé. Se você já recebeu aquilo que você gostaria de receber, a fé já não está mais operando. Então a fé é a certeza daquilo que você espera e não daquilo que você já possui. E também nós temos a segunda parte, a prova. O que é prova? Verificação, pela qual é provado ou testado, convicção e evidência. Então olha só, é uma verificação, é uma coisa que tem evidência. Na versão King James usa o termo evidência. Então, quando você tem uma evidência de algo, olha a coisa que parece contraditória, né? A prova das coisas que não vemos. Não ver é literalmente ver, não usar os olhos, perceber com o sentido, né? Então, quando fala assim, a prova, ela fala de evidência, e evidência fala de ver, porque vem de vidência, né? Tem relação na vidente, ver, verificar. Então, a fé é ver aquilo que você ainda não viu. É ver com os seus olhos espirituais e ter plena convicção daquilo que você ainda não viu com os olhos físicos. A partir do momento que você vê com os olhos físicos, já não é mais fé. É a realização ou a concretização. Como assim, Nilo? Vamos dar um exemplo de Tomé, para poder ilustrar isso daí. João capítulo 20 diz assim, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Aqui, 10 dos irmãos estão reunidos. Por quê? Porque Tomé não estava presente. Tomé, versículo 24, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Então, nesse momento, eram 11, porque Judas morreu, né? E aí tinham 11. Desses 11, apenas 10 estavam presentes. Tomé, chamado Dídimo, não estava presente. E aí, quando eles falaram para Tomé, disseram assim, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir, ou seja, se os meus olhos não captarem as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não vou crer. Tomé está dizendo o seguinte, se eu não vir, eu não crerei. Se os meus olhos não captarem aquilo, se eu não tocar no Senhor Jesus, eu não vou crer. Então, às vezes nós confundimos fé com crer, né? Não, fé é crer.
De certa forma, sim. Mas Tomé, ele disse, se eu não vir, se eu não verificar, se eu não tiver uma certeza natural daquilo, eu não creio. Então quer dizer que Tomé, se ele não tocar em Jesus, ele não vai ter fé? Não, ele não vai crer, ele não vai ter convicção, ele não vai ter certeza daquilo. Então, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Então, Tomé, ele teve a oportunidade de ter uma experimentação natural da manifestação do Jesus ressurreto. E ele creu. E eu quero dizer para você que Tomé, ali naquele momento, não é fé. Porque fé é aquilo que eu não vejo. Entende? É aquilo que eu não vejo. Porque se eu vejo, já não é mais a fé. Como assim, Nilo? Vamos lá. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Rabi, Rabi. Então Jesus lhe disse, porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados aqueles que operam pela fé no Filho de Deus. Jesus ele já está deixando claro que vai chegar um tempo, e esse tempo era imediatamente após esses dias aí, de João 20, em que as pessoas não mais o veriam. As pessoas não teriam mais a oportunidade de tocar no lado dele, de tocar na mão dele, mas a oportunidade de acesso ao Filho de Deus era pela fé, é não vendo e crendo. Crer, a palavra crer significa estar persuadido de, acreditar, depositar confiança em. Então, olha só o que a Bíblia diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, há uma diferença entre viver pela fé e viver por aquilo que você vê. E outro versículo diz assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E eu fiz um quadro ilustrativo aqui, onde nesse círculo maior amarelo é crer. Você pode crer. O crer não necessariamente é uma ação sobrenatural. Eu creio. Se eu vejo que é uma Bíblia ali, eu creio que aquilo é uma Bíblia. Se eu vejo que aquilo ali é um carro que está se aproximando de mim, eu creio que aquilo é um carro que está se aproximando de mim. Mas a fé é um nível elevado de crença. O que é a fé? Eu poderia dar um conceito aqui. A fé é um nível elevado de crença. De que forma é esse nível elevado de crença? É o nível em que eu tenho plena convicção de algo que eu vejo no meu espírito, mas eu ainda não vejo com os meus olhos naturais. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Há muitos anos, eu estive na casa de um homem que ele estava com uma ferida na região do peito, acho que do lado direito, e essa ferida, ela tinha mais ou menos uns 4 centímetros. Havia meses que essa ferida ela não curava. Ela vivia o tempo todo saindo secreção. O tempo todo saindo pus, secreção. Ele já tinha ido no hospital, já tinha buscado médicos, já tinha tomado antibióticos, já tinha tomado várias medicações e nada do que ele havia feito tinha dado resultado para ele. E eu fui na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, eu coloquei as minhas mãos sobre aquela ferida e declarei pela fé, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que aquela ferida ia secar, a secreção iria secar e aquela ferida iria fechar em o nome de Jesus. E eu falei, eu declaro que essa ferida seque e que essa secreção seque e essa ferida feche. Em o nome de Jesus, eu tenho plena fé nisso. Naquele exato momento, aquela ferida não parou de sair secreção e aquela ferida não fechou. Mas eu saí daquela casa com plena convicção, sem ter visto, de que aquele homem estava completamente curado daquela enfermidade.
Uma semana depois, fui eu visitar a família mais uma vez naquela casa. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que esse homem fez foi abrir a camisa e mostrar para mim: Nilo, a partir daquele dia, nunca mais saiu secreção da minha ferida. E a ferida está começando a fechar. E depois de um tempo a ferida realmente fechou completamente. E esse homem até hoje ele está vivo e continua perfeitamente saudável sem essa enfermidade. Então, o que foi que eu fiz? Eu operei pela fé. Eu liberei uma palavra pela fé. Eu tinha plena confiança de que aquele homem, a partir daquele momento, ele fora totalmente restaurado em nome de Jesus. E, consequentemente, chegou o momento em que eu saí do nível da fé e fui para o nível da crença. Quando? Quando aquele homem me mostrou aquela ferida curada. A partir do momento em que a ferida dele foi totalmente curada, totalmente restaurada, acabou a fé naquilo. Porque a fé é a certeza daquilo que eu espero e a convicção daquilo que eu não vejo. Se eu estou vendo que aquele homem foi curado, eu não preciso exercer fé naquilo. Isso é fé e isso é crer. Então, nós podemos sintetizar essa aula extra dizendo: a fé é um nível elevado de crença. É um nível onde você crê sem ver. E, a depender daquilo que você crê sem ver, eventualmente aquela coisa que você tem fé pode ser substancializado, pode se tornar concretizado, pode se tornar um fato, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida. E eu oro pedindo para que o Senhor levante homens e mulheres valentes pela fé, homens da fé, mulheres da fé, que possam operar sinais e maravilhas, que possam operar coisas pela fé, nesse nível elevado, como o próprio Senhor Jesus disse lá em João 20. Mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E que você possa viver por fé e não por vista. Em nome de Jesus. Amém.